Olá, você tem filhos ou vai tê-los um dia? Seu filho está rebelde? Preste atenção, seu filho não é rebelde, ele pode estar rebelde nesse momento. O que Deus fala a respeito dos filhos? No Salmo 127, versículo 3, Deus fala que os filhos são presentes de Deus e eles são uma verdadeira bênção. Então, filhos são bênçãos para nós. Quando Deus queria abençoar uma família lá no Antigo Testamento, ele dava filhos. Filho sempre diz acerca de bênçãos, a respeito de bênção. Filhos são bênçãos. Então, se seu filho está rebelde hoje, profetize. Ore fielmente ao Senhor, nunca desista do seu filho, porque Deus vai salvá-lo, Deus vai trazê-lo para a casa do Pai. A Bíblia fala que o trabalho dos pais é ensinar o seu filho o caminho do Senhor e ensinar o seu filho a agir corretamente nesse mundo. Então, é um trabalho nosso, como pai, como mãe, ensinar os nossos filhos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos castigar o nosso filho. Ou seja, esse sentido da palavra castigar diz: nós devemos corrigir os nossos filhos. Nós devemos disciplinar os nossos filhos desde bem pequeno, ensinando o caminho em que ele deve andar. Às vezes, nós já separamos a cadeirinha da disciplina, onde nós vamos colocar ali para refletir sobre o que ele fez de errado. E ele vai crescendo e nós vamos ensinando eles a pedir desculpas, a desculpar, a perdoar. Nós vamos ensinando a criança a crescer e agir corretamente no mundo em que nós vivemos. Agora nós vamos refletir sobre a parábola do filho pródigo. Jesus nos falou dessa parábola aí e é um grande exemplo de um pai amoroso, né? Um pai que nunca desistiu do filho rebelde. O filho, ele pediu ao pai a sua herança e foi para o meio do mundo. Ele gastou tudo o que tinha e o pai, ele ficou ali esperançoso de que um dia o seu filho ia retornar. Aquele filho rebelde ia voltar para a casa do pai. O pai ficou fielmente esperando aquele filho voltar. Esse é um exemplo para nós que somos pais. Nunca vamos desistir dos nossos filhos. Vamos acreditar que um dia o nosso filho retornará para a casa do pai. É assim que aquela parábola nos ensina. Porque um dia os nossos filhos, eles podem nos magoar, eles podem ferir o nosso coração, nos frustrar ou nos decepcionar daquilo que esperávamos. Mas nós acreditamos que aquele mesmo filho, ele pode aprender um dia, ele pode se arrepender e ele pode retornar. Ele pode tomar decisões erradas na vida, mas um dia ele pode se consertar e voltar atrás. Então, essa é a palavra que o Senhor traz para o teu coração neste momento. Acredite, confie, não desista do seu filho. O filho pródigo, um dia ele voltou para casa e o seu pai estava lá na porta, sentado esperando o filho chegar. Ele perdoou aquele filho e ele comemorou o retorno daquele filho à sua casa. Então, acredite, confie. Um dia eu também passei por isso. O meu filho se afastou dos caminhos em que eu ensinei os caminhos do Senhor. E ele ficou 2 anos lá no mundo. Mas eu continuei orando, eu continuei fielmente acreditando e profetizando a bênção, a vitória, o retorno. Até que um dia o Senhor atendeu a minha oração. O Senhor tocou naquele coração, ele deu lugar e ele voltou para a casa do Pai. Então esse é um testemunho de bênção, um testemunho de vitória, de que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor, as nossas súplicas. Eu fiz do meu quarto um lugar de adoração em que todos os dias eu estava ali junto do Pai, pedindo, falando, até que o Senhor me ouviu e me atendeu. Vai chegar a sua vez. Abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, ensine o seu filho desde bem pequeno a andar nos caminhos do Senhor, porque você está plantando uma semente naquele coração e aquele coração sempre
sempre vai lembrar daquela semente que foi plantada. E um dia aquela semente ela vai produzir frutos bons. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visite, Pai, cada lar. Cada pai, cada mãe que tem estado com seu filho dando trabalho na rebeldia, faça um milagre, toca em cada coração, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor atenda as súplicas de oração dos teus filhos e que, em nome de Jesus, a bênção seja sobre cada família e cada pai, cada mãe possa ter alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe seu lar.